Pai amado, diante da Tua palavra nós pedimos a revelação do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas, trazendo entendimento sobre a Tua palavra, a Tua doce verdade, a Tua poderosa verdade. E que nós possamos crescer, Senhor, e nos desenvolver. E a cada dia mais, Senhor, apreciar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para nos instruir. E nós só podemos te dizer muito obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre o dom da profecia. Eu não sei o que você pensa sobre o dom da profecia, mas existe uma confusão por aí sobre o significado do dom da profecia. E nós vamos falar sobre isso hoje. Quando nós vemos a palavra de Deus dizendo que são muitos os dons e que um deles é o dom da profecia, nós podemos procurar entender o que o Senhor está querendo dizer. E eu descubro aqui, por meio da palavra de Deus, que de um modo geral, o dom da profecia, ele no Antigo Testamento era uma previsão do futuro. O que eu não posso afirmar hoje. Não posso afirmar. As pessoas associam o dom da profecia como se fosse uma profecia a ser entregada especificamente para cada pessoa. Por exemplo, alguém pode chegar para um líder espiritual e dizer assim: tem uma profecia para mim? E alguém vai dizer assim: eis que o seu noivo está vindo, e é um jovem alto, ou uma moça linda, e é assim, e o seu futuro é o casamento, e um trabalho brilhante, e eis que eu vejo um carro, e uma chave vindo ao seu encontro. Às vezes as pessoas acham que profecia é isso. Acham que profecia é quando alguém conta alguma coisa que está relacionada ao futuro. Mas nós já aprendemos que dom é esse. Quero ver quem é que está esperto aqui. Qual é o dom que me remete ao futuro? Que fala coisas do futuro. Dom de sabedoria. Parabéns, Jennifer. Muito bem. O dom que me revela algo sobre o futuro é o dom de sabedoria. Porque Deus faz a pessoa ficar sabendo, tomar conhecimento daquilo que vai acontecer no futuro na vida de uma pessoa. Dom de sabedoria. E o dom da profecia não é isso também? Não. Então, antes da gente começar a falar sobre o dom da profecia, a primeira coisa que nós precisamos fazer é desmistificar. É tirar o pensamento errado para poder colocar o novo. Porque quando a gente compra uma coisa nova, o velho tem que sair. Quando você compra um sapato novo, que já está o velho gasto, solado, o que você faz? Você deixa o novo no guarda-roupa ou você já vai estrear novo? Você vai usar o novo ou vai continuar usando o velho? Até ficar descalço na rua? A maioria vai? Tem uns que usa o velho, né? Eu lembro assim, vou contar um exemplo para vocês. Há mais de 20 anos eu ganhei um ferro a vapor, e naquela época era uma coisa de luxo, né? Hoje em dia é comum, nem existe todo tipo, né? E eu já tinha um, e na empresa onde eu trabalhava teve um sorteio, eu ganhei mais um. Aí eu cheguei e fui dar de presente para minha sogra. Nossa, para ela, eu falei assim, vai ser um presente muito legal, eu pensei, né? Você acredita que ela não usou o ferro? Ela continuou usando o velhinho, ela não usou o ferro novo, porque ela tinha medo de pôr água no ferro, ela achava que ia estragar. E ela não usou o ferro, eu nem sei que fim levou esse ferro. Queridos, o Senhor está dizendo assim: filho, eu quero colocar uma informação nova na sua vida. Eu quero tirar o pensamento errado para poder colocar um pensamento fundamental.
futuro. Vai aparecer lá um monte de porcaria. Mas não é disso que nós estamos falando. Tá? Quando a palavra de Deus fala que o Espírito Santo vai manifestar em nós o dom da profecia, ele está querendo dizer que por meio das nossas vidas, ele vai nos impulsionar a falar. Porque a palavra profecia, embora tenha um significado, até se você for olhar no dicionário, tem uma carga semântica lá que diz previsão, futuro, tudo mais. Mas o que eu quero trazer para você é que proferir significa anunciar uma mensagem. Profeta é aquele que expõe algo verbalmente, oralmente. Profeta é alguém que fala sobre um assunto. Então o profeta fala sobre um assunto. Então ele anuncia uma mensagem. E quando o profeta profetiza, está gerando resultado, profecia. Mas não necessariamente que seja uma previsão futuro. Estão entendendo? Amados, quando eu vou lá para o Antigo Testamento, eu vejo que isso é muito forte. Inclusive, em alguns textos, os profetas eram chamados de videntes. Por quê? Porque em alguns casos, muitos profetas eram sim usados por Deus para prever o futuro. Vai acontecer tal coisa. O povo de Deus está rebelde, então vai para o deserto. O povo de Deus está rebelde, vai para o exílio na Babilônia. O povo de Deus fez coisa errada, vai ficar 70 anos no exílio. Então existiam profecias que falavam do futuro. Ah, você não é fiel? Não tem problema, tem uma profecia para você. Olha a lavoura, ó. O bichinho vai comer tudo. Então, existia essa carga semântica e associou-se hoje na igreja contemporânea que profecia é uma revelação específica para uma pessoa. Ah, eu vou no culto, eu quero ver se tem alguma profecia para mim, alguma profetada para mim. Vamos tirar esse lixo da nossa cabeça em nome de Jesus, amém? Faz assim na sua mente, lixo, vai embora. Lixo, vai embora, em nome de Jesus. Vamos colocar informação nova aí, querido. Vamos colocar informação nova. 1 Coríntios 14, vai para frente ali. Você está no 12, uma folhinha para frente, vamos chegar no 14. Olha o que diz ali no verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Volta um pouquinho no 12. Volta no 12, que a gente já leu esse texto na palestra passada. 12:31. Olha o que diz ali. Entretanto, procurai com zelo os... Alguém me ajuda? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora no 14:1 está dizendo a mesma coisa e mais um pouco. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então ele começa dizendo que é importante a gente procurar os dons do Espírito Santo. E ele diz, procura os melhores. A gente já viu a questão do melhor. Não é que um é necessariamente mais importante, mas mais adequado para cada momento, para cada situação. E agora ele vai dar uma dica. Procure os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Ele está dizendo, eu quero que vocês profetizem. Olha, dentro do olho de alguém perto, diga assim, você já profetizou na sua vida? Precisa profetizar. Sabia que tem gente que já conhece o Evangelho há anos e nunca profetizou? Está na hora de profetizar, queridos. Está na hora de profetizar. Mas não é para sair por aí contando mentira para os outros, viu? Já vai entender o que é profecia. 1 Coríntios 14:39. Se nós lemos quero ler o 39 agora com vocês. Olha o que ele vai concluir ali. Ele vai dizer ali, ó. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo. De novo, é a terceira vez que ele fala procurai com zelo. Agora ele vai ser objetivo. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Só vem. Você percebeu que tem uma gradatividade? Primeiro ele diz, procure com zelo os melhores dons. Depois ele diz, procure com zelo os dons e principalmente que
parte aqui com você. No 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, quero ler agora o verso 3. Quero ler o verso 3. Diz assim: mas o que profetiza, fala para quem? Podem me ajudar por gentileza? Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Vamos ler de novo? Todos juntos? Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aquele que profetiza fala para os homens, fala para as pessoas, fala para o ser humano. Não se profetiza para o cachorro, não se profetiza para a parede. Quem profetiza fala para os seres humanos. E aqui ele vai dizer o porquê que se fala para os seres humanos. Tem 3 razões: edificando, exortando e consolando. Então, por que se profetiza para os homens? Para edificar, para exortar e para consolar. Quando eu analiso essas 3 palavras, eu percebo assim: a palavra edificar me remete diretamente ao presente. Diretamente ao presente, estou falando do presente. Exortar vai me remeter lá para o futuro. E consolar me lembra do passado. Então, eu pensando no presente, no passado e no futuro, eu entendo por que é importante profetizar. Quem profetiza fala aos homens. E não necessariamente quem profetiza vai prever o futuro. Quem profetiza pode falar algo do presente, do passado ou do futuro. Quero primeiro falar sobre edificar. Pensa assim comigo. O que é edificar? O que você acha que é edificar? O que é edificar? Construir. Construir. Mais alguém? Edificar significa construir, erguer ou levantar uma construção. Edificar significa desenvolver uma ideologia, uma teoria. Edificar significa ser levado ou conduzido em direção ao aperfeiçoamento, quer seja moral ou religioso. Edificar é conduzir para a virtude. Edificar é usar livros educativos para se edificar, aprender. Edificar é trazer o conhecimento para edificar o ser humano, construir, melhorar o ser humano. Então, eu tenho vários pontos, só que eu peguei no dicionário esses significados. Então, a primeira coisa, edificar é construir. Eu penso no presente, porque quem constrói, constrói no presente. Então eu preciso construir algo. Eu preciso construir um nome. Eu preciso construir uma imagem para os meus filhos, para a minha família, para as pessoas que estão me vendo, para as pessoas que estão me seguindo. Eu preciso construir uma história. E isso eu faço no presente. Edificar é erguer ou levantar. Queridos, nós precisamos erguer ou levantar o nome de Deus, a palavra de Deus. E isso nós fazemos no presente, no dia de hoje. Edificar é ser levado ou conduzido em direção ao aperfeiçoamento moral ou religioso. Então, eu preciso edificar, eu preciso conduzir a minha moral. Quem é cristão, quem serve a Deus, ele não fala ou não deveria falar a palavra. Ele não é malicioso ou não deveria ser malicioso. A pessoa, quando está se edificando no presente, se ela está numa roda, ela não usa palavras pejorativas para se comunicar. A palavra, no linguajar dela, tem palavra boa, palavra santa, palavra bonita, palavra do vocabulário. Não tem aquela linguagem chula, aquela linguagem mundana, aquela linguagem feia. Não, porque a pessoa está construindo uma imagem de cristão. Por quê? Porque ela quer ser parecida com Cristo, ela quer refletir o brilho de Cristo, ela quer emitir a glória de Jesus Cristo. E para edificar no presente, eu preciso
preciso vigiar a minha boca, com o que eu falo, as maneiras como eu brinco com as pessoas. Eu não tenho direito de brincar e falar qualquer coisa com as pessoas. Chamar as pessoas de nomes, colocar certos apelidos pejorativos, não convém. Então eu preciso construir, eu vou profetizar sobre a vida daquela pessoa, eu vou abençoar aquela pessoa, eu vou elevar aquela pessoa, eu vou honrar aquela pessoa. Isto é construir na moral. Edificar é conduzir na moral, aperfeiçoar a moral, ter uma moral. Na missão da Logos tem uma frase assim que o nosso papel é levar as pessoas a conduzir um caminho reto em sociedade. Precisa ter uma moral, uma ética, um comportamento, uma postura. Edificar significa conduzir para a virtude. E pense, eu estou falando de profecia. Porque quem profetiza fala aos homens. E por que fala a homens? Por quê? Porque eu preciso edificar. Então, a profecia significa, meu amado, a ministração da palavra. O que eu estou fazendo agora, neste exato momento, eu estou profetizando para você. Eu estou falando da palavra de Deus para você. Eu estou pregando a verdade de Deus. Eu estou falando sobre moral. Eu estou falando sobre ética. Eu estou falando sobre comportamento. Eu estou falando que Jesus volta. Eu estou falando que Deus é bom. Eu estou falando que Ele é um Deus de amor, de justiça, de misericórdia. Que Ele vê todas as coisas, sabe todas as coisas. Sabe quando a gente manipula Deus? Ou quer brincar de Deus? Ou com Deus? Você não sabe de todas as coisas. Então, eu estou dizendo isso para você. E enquanto eu digo isso para você, eu estou profetizando sobre a sua vida. A profecia, ela tem a função de falar aos homens. Repete comigo. Falar aos homens. Com o propósito de edificar. Então, eu preciso edificar. O meu falar precisa edificar. Se o meu falar é igual falar lá de fora, eu não estou edificando. Quantos estão entendendo? Vamos para frente. Edificar é uma base colocada hoje, no presente, visando o desfrute do amanhã. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa série de palestras, e hoje no tema Dom da Profecia? Nós estamos nos edificando espiritualmente, nós estamos aprendendo. Porque ao aprender, a gente vai crescer, e crescendo a gente ajuda outras pessoas. Aí a gente vai entender que profetizar não é só para o pastor, profetizar é para todo mundo. E eu posso profetizar não apenas aqui no púlpito, na igreja, eu profetizo em qualquer lugar. Eu profetizo no trabalho, eu profetizo na escola, eu profetizo na academia, eu profetizo no ônibus, eu profetizo no mercado, eu profetizo em todos os lugares que eu vou. Porque quando as pessoas vêm falar comigo, o que tem na minha boca? Profecia. Mas quando a gente está longe de Deus e as pessoas vêm falar conosco, o que tem na nossa boca? Todos os assuntos, menos a palavra de Deus. A pessoa fala sobre churrasco, fala sobre futebol, fala sobre o programa novo na televisão, fala sobre os carros novos que estão lançando, fala sobre trabalho, fala sobre um monte de coisa, menos sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque ela está vazia de profetizar. Ela não sabe profetizar. Já está na igreja há 5 anos, 10 anos, 20 anos e não sabe profetizar. E profetizar é falar a palavra de Deus. Profetizar é anunciar a palavra de Deus. Eu preciso edificar hoje, no presente, para poder desfrutar amanhã, em nome de Jesus. Vamos para a segunda palavra, que me chama a atenção aqui nessa parte. Mas o que profetiza fala aos homens, ou seja, aos seres humanos, edificando e exortando. Essa palavra exortar tem um outro equívoco. Um outro equívoco no conceito. Quer ver como a gente se equivoca com o conceito das palavras? O que significa exortar? Corrigir. O que mais? Exortar, o que é?
Advertir. O quê? Advertir. Advertir? Chamar a atenção. Vamos ver, o que é exortar? Encorajar. Conciliar. Corrigir? Vamos ver, o que é exortar? Corrigir. Vou parar por aqui. Incentivar. Aonde você colou, irmão? Tá de parabéns, então. Queridos, olha como a gente se equivoca com as palavras. De um modo geral, a gente acha que exortar, sim, é chamar a atenção, é advertir, é confrontar. Isso daí é outra coisa. E a gente deve fazer. Se a gente é pai e mãe, a gente deve corrigir. Se a gente é líder, deve corrigir. E assim por diante. Mas isso não é exortar. Exortar é outra coisa. Exortar significa dar estímulo. Exortar significa animar. Exortar significa estimular. Exortar significa induzir alguém a fazer algo ou pensar de uma determinada forma. Exortar significa persuadir, motivar, ir para frente. Isso é exortar. E a palavra de Deus diz que quem profetiza faz aos homens edificando e exortando. Então, a palavra de Deus, ela serve para estimular. A palavra de Deus serve para animar. A palavra de Deus serve para nos impulsionar, para nos induzir e colocar para frente. A palavra de Deus serve para nos persuadir. E como é que a gente vai fazer isso se a gente não ouve a palavra de Deus? A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação na palavra de Deus. Como é que eu vou ser motivado a ganhar vida para Jesus se eu não ouço a pregação da palavra? Como é que eu vou ser motivado a desejar o céu se eu não ouço a pregação da palavra? Como é que eu vou ser motivado a fazer o bem para alguém se eu não ouço a palavra? Eu não vou saber o que a palavra diz. É por isso que eu preciso de conhecer de Bíblia. E saber a vontade e a verdade de Deus. E conhecer as coisas de Deus. Então, por que exaltar alguém? O exaltar me remete ao futuro. Então eu exorto alguém para que no amanhã essa pessoa esteja melhor do que hoje. Estão entendendo? E como é que eu exorto? Por meio da profecia. E o que é a profecia? Anunciar a palavra de Deus. Eu anuncio a palavra de Deus para que alguém no dia de amanhã esteja melhor do que hoje. Por isso eu exorto, para isso serve a profecia. Vamos embora, vamos. E quem me conhece sabe que eu faço muito disso. Eu vamos, não, chega pra lá, vamos para frente, vamos seguir em frente. Isso é exortar. Isso é exortar. Quando você diz para alguém assim, a pessoa está meio, vamos para a igreja. Você está exortando, você está o quê? Motivando a pessoa. Vamos orar. Você está exortando, você está motivando a pessoa. Vamos buscar de Deus, vamos conhecer mais o Senhor, vamos participar do culto, vamos na reunião de oração. Você está exortando a pessoa, estimulando, animando, impulsionando ela para frente. Com relação ao significado da palavra, é isso. Então, nós falamos aos homens por meio da palavra, e isso é profecia, e a profecia serve também para exortar. E me remete ao futuro. Porque eu exorto hoje para que amanhã você esteja melhor do que hoje. Ok? Vamos para frente. Consolar. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Consolar. Peguei no dicionário. Consolar diz o seguinte: aliviar ou tentar aliviar a dor ou o sofrimento ou a aflição de alguém com palavras, recompensas ou promessas. O que significa consolar? Quando eu tento aliviar, amenizar o sofrimento de alguém por meio de palavras. Porém, palavras soltas ao vento, palavra por palavra, não vai consolar ninguém. Agora, quando eu tenho a verdadeira palavra, aí eu consigo consolar as pessoas. Aí eu posso pensar no passado para atuar no presente e refletir no futuro. Porque uma pessoa não
precisa ser consolada? Porque alguma coisa de ruim aconteceu na vida dela. Às vezes a pessoa está cabisbaixa. Poxa vida, perdeu um parente, perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu a saúde, perdeu a alegria. E alguém precisa consolar. E adianta dizer, tudo bem, não, vamos seguir em frente, levanta a cabeça, lava o rosto. Não vai adiantar nada. Agora, com palavras baseadas na palavra, aí eu consigo consolar as pessoas. Porque daí eu lembro do texto da palavra de Deus que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu lembro da palavra de Deus que me diz assim: olha, não temas que eu estou contigo. Quando passarem pelas águas, quando passares pelo fogo, eu estarei lá contigo. Você não vai se afogar, você não vai se queimar. Aí eu consolo por meio da palavra. Algo muito ruim estava, eu no presente, eu entro com a palavra, consolo, e isso vai melhorar e vai trazer um bom futuro para essa pessoa. Então aquele que profetiza, aquele que fala a palavra de Deus, aquele que prega a palavra de Deus, aquele que anuncia a palavra de Deus, ele tem o poder de edificar, ele tem o poder de edificar, ele tem o poder de consolar, e ele tem o poder de exortar. E isso acontece por meio da pregação da palavra, que é a profecia. Por isso ele diz: procure os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Sabe por quê? Porque, vamos por exemplo, lá no seu trabalho, às vezes adianta manifestar o dom de línguas lá, adianta manifestar um dom de maravilhas lá, a pessoa não vai nem entender, vai achar que foi o santo dele que fez o milagre. Agora, quando manifesta lá no seu trabalho o dom da profecia, aí a palavra de Deus está sendo pregada e anunciada. Aí a pessoa entende que A é A e não B, que C é C e não D. É por meio da profecia. Então a profecia é quando eu anuncio a verdade por si só. E aí eu tenho essa manifestação do Espírito Santo por meio da minha vida. É por isso que a gente está aqui hoje desmistificando o dom. Porque as pessoas acham, o dom da profecia é para me trazer uma verdade, ou que vai acontecer no dia de amanhã ou daqui a alguns anos. Não. Quem prevê o futuro é cartomante. Quem prevê o futuro é cigana. E não prevê, elas falam, né? Normalmente acontece tudo errado. Ou às vezes lança uma maldição e acaba acontecendo na vida da pessoa, né? Sabe, queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa ser anunciada. E às vezes a gente acha que essa palavra vai ser anunciada por alguém específico. Não. A palavra pode e deve ser anunciada por cada um de nós. E quando nós estamos anunciando a palavra, nós estamos fazendo o quê? Profetizando. Manifestando o dom da profecia. Isto é, manifestar o dom da profecia. Anunciar a palavra, pregar a verdade. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém. 14:5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, mas muito mais que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Perceba a visão do apóstolo Paulo. Ele diz assim: procure os melhores dons, procure com zelo os dons e procure o dom de profetizar, porque aquele que profetiza é superior, ou seja, é mais importante. Nós precisamos atentar para isso. Em cada lugar aonde nós formos, nós precisamos estar profetizando a palavra de Deus. Será que em todos os lugares aonde nós chegamos, as pessoas descobrem que nós somos cristãos? Será que o nosso linguajar nos denuncia, nos entrega, nos revela? E é isso que nós precisamos ter conosco. Deixar que o Espírito Santo manifeste em nós este dom de profetizar, esse dom de anunciar. Mas eu não sei. Mas
nós temos que buscar o dom. Quem nasce sabendo? E quem se converte já sabe. Agora, quando o dom manifesta na pessoa, vai embora. Mas para isso nós precisamos o quê? Buscar o dom da profecia. Olha só, no 14:7 diz assim: é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como reconhecerá o que toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhum deles, contudo, sem sentido. Ele está fazendo uma comparação ali, no contexto, com o dom de línguas, que às vezes as pessoas entendem assim: o dom de língua, edificação pessoal, profecia, edificação da igreja. É importante eu me edificar? Com certeza. Se eu não me edificar, eu não vou edificar a igreja. Se eu não estiver edificado, eu não vou edificar a igreja. E quando eu edifico a igreja, algo melhor acontece. Porque mais pessoas têm acesso a Deus, mais pessoas se aproximam de Deus. Por isso é importante buscar o dom da profecia, essa capacitação de anunciar a palavra, porque o profeta está ali preparado, pronto, só para receber a mensagem. Deus, o que o senhor tem para falar? É isso, então anuncie. No Antigo Testamento era assim. Agora nós temos a palavra, foi escrito tudo aquilo que Deus falou. Glórias a Deus. Feche seus olhos comigo. Feche seus olhos. Nós estamos na presença de Deus nessa noite. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos falado no nosso coração. Paizinho amado, estamos aprendendo nessa noite que a profecia é quando nós instruímos, ministramos a palavra, a verdade. E nessa noite está sendo profetizado nesse lugar. Nessa noite está sendo profetizado aqui que o Senhor é Deus. Através da vida do apóstolo Paulo, ele está nos instruindo que a profecia é quando nós declaramos, quando nós falamos, quando nós presenciamos a palavra do Senhor. E através da palavra de Deus, nós aprendemos que o futuro pertence ao Senhor. Só Ele sabe todas as coisas. E nessa noite, todos que aqui estão, receberá sim essa profecia, que o Senhor ama, que o Senhor conforta, que o Senhor instrui e exorta de uma forma muito especial, que Ele coloca para cima, para frente o seu povo. Nesta noite, o nosso Deus está aqui, o Senhor está aqui, e nós cremos, nós acreditamos que não será a mesma coisa, porque o teu povo vai aprender, não vai ficar no engano, não vai ficar naquele engano que muitos ficam, achando que profecia é alguém revelar alguma coisa. Não, profecia é pregar a palavra, ministrar aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, e nós te louvamos, Pai, por isso, nós te glorificamos por isso, em nome de Jesus.